Olá, gente boa! Olá, pessoal! Nós temos hoje mais uma grande dica, uma app dica para você, algo que a gente precisa otimizar o nosso tempo de solução de questões. Hoje trago para você uma app dica sobre velocidade relativa. Então vamos a essa grande dica do momento. Olha só, gente boa, é o seguinte. O trabalho com app dicas é para que a gente otimize a capacidade de resolver. Mas antes da gente aplicar diretamente essa app dica, eu queria chamar a atenção de alguns aspectos. Primeiro, quando é que nós usamos a dita velocidade relativa, né? Como é que a gente faz o uso dinâmico da velocidade relativa? Bom, a velocidade relativa, gente, é bom você saber, é uma velocidade comparativa. É quando você compara as velocidades entre dois ou mais móveis, dois ou mais veículos, duas ou mais pessoas e por aí vai. É sempre comparativo. Ou seja, você está dirigindo numa estrada a 60 quilômetros por hora. Um veículo atrás de você vem se aproximando a 100 quilômetros por hora. Individualmente você tem 60, individualmente o veículo tem 100. Como vocês estão indo no mesmo sentido, o que acontece? Relativamente comparando, ao te ultrapassar a 100 quilômetros por hora e você a 60, a diferença entre vocês é de 40 quilômetros por hora. Você a 60, ele a 100, no mesmo sentido, é de 40 quilômetros por hora. O que significa isso? Relativamente, é como se você estivesse parado e um veículo passasse por você a 40 quilômetros por hora. É uma análise comparativa. Bom, Marcos, parece simples, mas é bom lembrar que isso depende do referencial, como tudo que se faz em estudo de movimentos. Então, como fazer essa análise aqui e agora? Vamos lá. Quando os veículos têm mesmo sentido, a gente acabou de mostrar uma situação, né, em que você está a 60, o outro veículo a 100, mais ou menos assim, né? Então, se, por exemplo, esse veículo V1 aqui estiver a 90 quilômetros por hora, esse veículo V2 estiver a 60 quilômetros por hora, ele vai alcançar o veículo V2 em que proporção? A 30 quilômetros por hora. Mas relativamente, como eu compreendo isso? É como se o V2 estivesse parado e o V1 estivesse se aproximando dele a 30 quilômetros por hora. Ou seja, a relatividade dá a diferença entre essas velocidades. Isso para veículos que são comparados no mesmo sentido. E como seria, Marcos, em sentidos opostos? Bom, se em sentidos iguais, em mesmo sentido, você subtrai em sentidos opostos, você tende a somar essas velocidades. E uma dica bem interessante, gente. Lembra que tudo depende de um referencial? Se eu botar aqui a velocidade de V1 é de 90 quilômetros por hora e de V2 é de 60 quilômetros por hora, a velocidade relativa continua sendo a diferença entre eles, só que com um aspecto específico. Como o V2 está em sentido contrário à referência natural, que é da esquerda para a direita, ela tem movimento retrógrado, ou seja, a sua velocidade é representada negativamente. Traduzindo, se eu digo que a velocidade relativa é V1 menos V2, a velocidade relativa seria 90 menos, que seria o V2? Menos 60. Então, a relativa entre eles seria de 90 mais 60, ou seja, a relativa seria de 150 quilômetros por hora. Eu gosto muito de utilizar nessa dica a seguinte comparação. Imagine uma colisão, uma batida entre esses veículos em sentidos iguais e sentidos opostos. No mesmo sentido, uma colisão entre os veículos, eles teriam um impacto menor, porque como eles estão no mesmo sentido, a tendência é que você tire a diferença entre as velocidades. No sentido oposto, a tendência da violência do impacto é muito maior. Por quê? Porque em sentidos opostos você soma. E na prática, nós sabemos que impactos frontais em sentidos opostos são muito mais agressivos e muito mais violentos, resultando comparativamente, relativamente, nessa soma que nós acabamos de deduzir. Certinho? E aí nós temos outros aspectos importantes
Um terceiro aspecto importante, que é quando você utiliza o ângulo de 90 graus, quando eles têm direções perpendiculares entre si. Eu gosto de fazer uma comparaçãozinha bem simples. Bom, as direções perpendiculares indicam que o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus. Bom, e daí, Marcos? E daí o seguinte, relativamente um ao outro, o V1 percorre um deslocamento, ΔS1, o V2, um outro deslocamento, ΔS2, e tem um deslocamento comparativo de um ao outro, ó, o deslocamento relativo, aquele que compara a posição de V1 com V2 em relação ao ponto que eles estão convergindo. Bom, e se eu quisesse descobrir esse deslocamento, como é que eu faria o deslocamento relativo? Bom, dá para a gente ver que é um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Então, deslocamento relativo ao quadrado é o deslocamento de 1 ao quadrado, mais o deslocamento de 2 ao quadrado. E como é que se calcula deslocamento? Deslocamento, velocidade relativa vezes o tempo ao quadrado. Deslocamento 1, V1 vezes o tempo ao quadrado. Deslocamento 2, V2 vezes o tempo ao quadrado. Vou só isolar para a gente visualizar bem. Relativa ao quadrado, tempo quadrado, V1 ao quadrado, tempo ao quadrado, mais V2 ao quadrado, tempo ao quadrado. Observe que tempo ao quadrado é termo comum na equação. Quando nós temos um termo comum numa equação, tendência natural, simplificar. Velocidade relativa ao quadrado é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. É assim que nós calculamos a velocidade relativa quando o ângulo relativamente é de 90 graus. Claro, a gente se baseou no teorema de Pitágoras em função do deslocamento relativo e é bom que a gente observe justamente isso. Marcos, se as velocidades diferentes, elas não são cabíveis ao passo de que o tempo seja diferente? Não. Lembre que relativa é comparativa, então a comparação deve ser em tempos simultâneos. Então, os tempos de movimento são exatamente iguais. Ao mesmo tempo em que V1 se desloca para a direita, o V2 se desloca para cima e o deslocamento relativo entre eles acontece. Essa é a grande sacada. Poxa, como aplicar isso? Antes de aplicar, eu vou colocar uma dica dentro da dica. Como assim, Marcos? Uma dica dentro da dica é o seguinte: eu utilizei nesse terceiro caso um ângulo de 90 graus, fiz o teorema de Pitágoras. Mas eu gostaria de alertar que existem manobras que a matemática nos permite, nos ajuda a compreender e a executar de forma bem clara, né? Por exemplo, nós temos aqui 3 triângulos que eu preciso que você leve para a sua prova. O primeiro deles, 3, 4, 5, que é o famoso triângulo pitagórico, né? De medidas fundamentais, 3, 4 e 5. Esse outro aqui, esses outros dois, eles não são tão incidentes em física quanto o 3, 4, 5 pitagórico, mas eles também são muito importantes. Então, vale destacar também os outros dois. Quando você tem triângulos, retângulos de lados iguais. L, L, L raiz de 2. De onde você tirou esse número? Basta aplicar o teorema de Pitágoras. Mas para que a gente use isso, não é necessário usar o teorema. Outro é L, 2L, então aqui fica L, raiz de 5, também vem da aplicação do teorema de Pitágoras. Marcos, qual é a importância desse tipo de uso numa prova? Bom, antes da gente entender a importância, vamos entender o uso. Então imagine que você tem algumas relações de 90 graus em que você possa estabelecer esse processo, né? Como é que a gente pode dinamizar isso daqui? Observe, por exemplo, como é que eu acharia, se eu colocar em vermelho, que eu acho que o destaque é melhor, como é que eu acharia esse valor de x? Você pode usar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ótimo! Porém, nós temos que entender que você poderia fazer o comparativo com o pitagórico. Lado com lado igual. Ó, 3, 6, 4
8. A pergunta é proporcional? É. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, 5 vezes 2, 10. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Proporcional ao triângulo pitagórico. Pitagórico também ele é. Poxa, Marcos, que legal. É. Ah, aqui tem um outro. Ah, mas aqui não é pitagórico, Marcos. 9 e 9 são lados que não são proporcionais, ou 3, 4, 5. Não, mas eles são lados iguais. E quando você tem lados iguais, L com L, fica L raiz de 2. Então, se aqui é 9 com 9, esse x vai ser 9 raiz de 2. Observe esse, 7, 14. Não são lados iguais, não são proporcionais a 3, 4, 5, só que aqui é 7, 14. Um lado é o dobro do outro. Quando eu tenho lado, dobro do lado, fica lado raiz de 5. 7 é lado, 14 dobro do lado. Então, quem vai ser x? Lado raiz de 5. Perceba. Observe o triângulo de baixo. Aqui é 21, aqui é x e aqui é 35. Bom, se nós observarmos bem, lá no pitagórico, 3, 4, 5, nós vamos observar o seguinte. 3 é proporcional a 21 e 5 é proporcional a 35. Proporcional quantas vezes? 7 vezes. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 7, 35. E 4 vezes 7, 28. Já pensou? 35 ao quadrado é 21 ao quadrado mais x ao quadrado. Não é um problema, mas leva muito mais tempo. Você acha a mesma resposta, mas leva muito mais tempo. Observe, 17 com 17 são lados iguais. Quando eu tenho lados iguais, 17, 17, aqui fica 17 raiz de 2. Ah, 23, 46. 46 é o dobro de 23. No triângulo pitagórico, perdão, num triângulo retângulo, melhor dizendo, 23, 46, lado dobro do lado ficaria lado raiz de 5. Então, gente boa, é uma ideia razoável. Qual é a finalidade da aplicação disso, Marcos? Fazer mais rápido, ser mais competitivo. Vamos fazer algumas questões para que nós possamos entender a aplicabilidade de uma maneira geral desse tipo de situação, ok? Vamos lá. Nós temos aqui um exercício bem interessante, que é o seguinte. 2 trens A e B de 200 metros e 250 metros de comprimento, respectivamente, correm em linhas paralelas com velocidades escalares constantes de módulos 18 e 27 km por hora. E em sentidos opostos, pessoal, sentidos opostos vale o destaque. O tempo que decorre desde o instante em que começam a se cruzar até o instante em que terminam o cruzamento é... Observe um detalhe. Primeiro, o que ele me pede? Ele quer tempo. O tempo que leva desde o momento em que eles iniciam o cruzamento entre eles até finalizar esse cruzamento. Vamos pensar. Eu tenho um trem, que eu vou chamar aqui, não precisa ser fazer um desenho de trem perfeito não, gente. Ó, você faz aqui, ó, trem A, ele se move, né, com 18 km por hora. 18 km por hora. Temos também o trem B num sentido oposto. Trem B num sentido oposto. Ele está a uma velocidade de 27 km por hora. E ele me pede o tempo que eles levam para se cruzar. Vamos lembrar que para fazer cálculo de tempo, nós sabemos que tempo é a distância relativa sobre a velocidade. Ah, mas tem duas velocidades. Bom, dois móveis. Comparado às suas duas velocidades, nós usamos velocidade relativa. Mas que deslocamento eu vou usar? Bom, é o deslocamento que um em relação ao outro perpassam no cruzamento. Quanto mede o móvel A? O móvel A, ele tem uma medida de 200 metros. O móvel B, ele tem uma medida de 250 metros. Então,
o deslocamento relativo de um para o outro é esse aqui, ó. Vamos canalizar toda a medida relativa de um ao outro, ou seja, 200 de uma parte com 250 da outra, 450 metros. Esse seria o meu ΔS relativo ao movimento de A comparado a B. ΔS 450. Poxa, Marcos, mas aí temos a velocidade relativa, sem nenhum problema. Velocidade relativa vai ser como? Bom, são sentidos opostos, a gente já destacou aqui no texto, eu vou destacar um pouco mais, certo? São sentidos opostos, então você soma velocidade V1 mais a velocidade V2. Velocidade relativa eu tenho 18 mais 27. Velocidade relativa vai corresponder a 45 km por hora. Só que nós temos uma informação conflitante aqui, pessoal. Qual é a informação conflitante, Marcos? A informação conflitante é: ele quer a resposta com o tempo dado em segundos, deixa eu destacar segundos aqui, me deu um deslocamento relativo em metros e a velocidade está em quilômetros por hora. Não pode. Eu não posso reunir metros e quilômetros por hora. Se está em metros, ele quer a resposta em segundos. Eu tenho que ter velocidade em metros por segundo, portanto, você divide isso por 3,6. Algumas pessoas gostam muito de fazer essa conta diretamente. Quando a conta não dá um número exato, é interessante que você possa fazer isso, gente. Ó, não é obrigatório, mas é interessante pensar nisso. 45 sobre 36 metros por segundo. Perdão, por 3,6 metros por segundo. Deixa assim. Vamos ver se a gente consegue resolver melhor dessa forma. Observe que quem é o ΔS? 450. Quem é a velocidade relativa? 45 dividido por 3,6. Divisão com fração conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 3,6 dividido por 45. 450 por 45 corresponde a 10. 10 vezes 3,6 vai dar 36 segundos. Portanto, a alternativa seria a letra C. Cuidado para não fazer contas demais, gente. A questão já exige de nós uma elaboração muito bem feita. Isso já leva um pouco de tempo. Se nós desdobrarmos a conta excessivamente, nós podemos levar mais tempo ainda. Ok? Vamos fazer mais uma? Eu acho que dá para a gente fazer mais uma questãozinha aqui na nossa app Dica do Dia. Olha só. Temos uma outra questão que é muito legal, que é essa daqui. Dois barcos partem simultaneamente de um mesmo ponto, descrevendo o movimento retilíneo, uniforme, perpendiculares entre si. Ou seja, já temos uma narrativa favorável à ideia de que eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Sendo de 24 e 32 km por hora suas velocidades, determine a distância entre eles ao fim de 6 minutos. Bom, ele quer a distância entre eles ao fim de 6 minutos. Temos alguns detalhes. Bom, eu quero distância. Como é que calculamos distância? Distância é a velocidade em função do tempo. Só que nós temos dois móveis comparando suas duas velocidades, portanto, nós temos velocidade relativa. E como faria a velocidade relativa? Bom, pessoal, vamos lembrar de uma coisa importante. Ele disse que os barcos partem do mesmo ponto, né? Partem do mesmo ponto. Um deles fazendo a descrição a 24 km por hora. Opa! 24 km por hora. O outro deles fazendo uma descrição a 32 km por hora. Lembrando que eles formam entre si ângulos de 90 graus. Você pode, já sabemos que quando tem 90 graus, utilizar o teorema de Pitágoras, porém você também pode fazer uma linha comparativa para encontrar a velocidade relativa entre eles, né? Já que o meu objetivo central é determinar a relativa, a comparação entre essas velocidades. Vamos lembrar o seguinte, ó, nós podemos fazer uma comparação aqui de 3, 4, 5. Observe
a seguinte situação. 3, 24, 4, 32. A pergunta é proporcional? É. Quantas vezes? 8. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. Então, 5 vezes 8 daria 40 quilômetros por hora. Aí você diz, poxa, 40 quilômetros por hora é relativa, mas eu quero descobrir, Marcos, a distância relativa entre eles. Bom, a velocidade relativa você já tem, que é de 40 quilômetros por hora. Mas o tempo você tem de forma equivocada. São 6 minutos. Veja, as respostas estão em quilômetros, a velocidade em quilômetros por hora, então esse tempo deve ser dado em horas. Lembrando que 1 hora corresponde a 60 minutos, então você vai pegar esses 6 minutos, dividir por 60, e isso vai dar 1/10 de hora. Então vamos lá. A distância relativa a eles, a velocidade 40, o tempo 1/10 de hora. Simplificando aqui, distância corresponde a 4 quilômetros. Portanto, letra D. Certinho, gente boa. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar aqui com a gente e até a próxima dica. Eu espero que tenha sido um momento de dicas bom para você, importante para você, porque a gente ainda tem uma estrada de rodagem muito longa para complementar. Um grande abraço e até a próxima, gente boa.